Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso CertaCast. Hoje é um dia muito especial para nós porque estamos recebendo um convidado que é referência quando o assunto é diplomacia comercial, internacionalização e conexão entre o Brasil e o Reino Unido. Ele foi cônsul geral britânico em São Paulo, liderou o UK Trade Investment no Brasil, atuou em posições executivas na Shell Internacional e hoje trabalha como consultor, mentor e conselheiro para governos e grandes empresas, à frente da John Dudrow Consulting. E tem mais. Ele é o primeiro parceiro internacional oficial da Certa UK em Londres e o novo representante da Certa Universe em solo britânico. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o que realmente impede empresas brasileiras de entrarem no ecossistema britânico, como construir pontes com instituições de classe mundial, o impacto do ESG e energia nas parcerias e quais são os marcos de 2026 que você precisa colocar no seu radar. Vamos nessa? John, é um prazer recebê-lo aqui no nosso grupo, no nosso CertaCast do grupo Certacom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Manuel Júnior. Na verdade, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É um privilégio ser o primeiro representante da Certacom na Inglaterra. Seja muito bem-vindo. Nós temos muitas coisas interessantes para conversar aqui hoje, mas antes de entrar aqui na pauta do nosso podcast hoje, eu quero apresentar também a Maria Eduarda, a nossa Duda, a responsável por tudo isso, né? Inclusive pela presença aqui do John. Então, seja muito bem-vinda, a Duda, que é a nossa Head de Expansão Internacional. Seja bem-vinda, Duda. Obrigada, Júnior. É um prazer sempre estar aqui com vocês. John, seja bem-vindo. Welcome to Brazil. Welcome to Certacom Group. John, você atuou aqui por mais de 4 anos no Brasil como cônsul geral britânico, uma grande referência aqui. E eu tenho uma pergunta que é bastante simples e direta, que é, nessa sua experiência, né, estando em São Paulo, que nós consideramos aqui uma potência financeira da América Latina, a maior potência financeira da América Latina, como que essa experiência de 4 anos, né, moldou a sua visão sobre o potencial das empresas brasileiras no mercado global? Uma boa pergunta, Manuel Júnior. E você tem razão. São Paulo, a cidade de São Paulo, é um grande centro de negócios, um centro mundial de negócios, especialmente o centro de negócios na América Latina. Há uma concorrência muito forte, como uma presença das empresas estrangeiras aqui no mercado. E foi um prazer trabalhar nos 4 anos com várias empresas brasileiras muito fortes, muito competitivas, bem preparadas para entrar nos mercados internacionais. Mesmo assim, eles precisam se adaptar para as condições locais nos mercados internacionais e trabalhar com parceiros bons nestes novos mercados. O seu papel ele é fundamental dentro dessa característica. Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa é muito interessante, né? Porque estávamos conversando antes do início do nosso podcast e nós temos algo comum aí, porque a minha mãe está em Pernambuco agora, né? E eu acabei de receber aqui uma informação que me surpreendeu, que você recebeu um título de cidadão honorário de Pernambuco. Né? Então, eu queria saber um pouco como foi isso e também como isso e essa imersão, esse tempo que você esteve aqui dentro da cultura brasileira, como isso acabou sendo um facilitador nas relações com o nosso governo, com os governos, né? E também com as empresas aqui no Brasil. Me conta um pouquinho dessa história. Sou casado com uma pernambucana, Ah, primeira coisa, e passamos bastante tempo em Pernambuco. Mas quando eu era cônsul-geral em São Paulo e diretor de comércio e investimento para o Brasil, todo o Brasil, tive a oportunidade a inaugurar o consulado britânico em Recife, porque o consulado mesmo fechou, foi só um escritório de comércio. E eu reinaugurei o consulado britânico. E o governo estadual de Pernambuco ficou muito feliz, a cidade ficou feliz, e por este motivo recebi o título de
cidadão honorário de Pernambuco. E foi uma honra enorme para mim. Para todos nós aqui no Brasil, né? Então, numa cidade tão querida como Pernambuco, nosso Nordeste brasileiro, né? Nordeste brasileiro, apoio sempre o Nordeste do Brasil, onde mora ainda a família da minha esposa. Mas, falando português, aliás, estou aprendendo novas palavras todos os dias, entendendo a cultura brasileira, me ajuda bastante para dar dicas, conselhos mais relevantes, mais adequados para empresas brasileiras, para os órgãos do governo brasileiro, em termos de felicitar o comércio e investimento como o Reino Unido. John, você é o nosso primeiro parceiro internacional da Certa UK. E eu queria entender um pouquinho quais foram os fatores mais decisivos, né, para representar o Grupo Certacom no Reino Unido. Uma boa pergunta. Fator número 1, eu acredito que o Grupo Certacom vai ser um grande sucesso na Inglaterra. Além disso, eu sei que o Grupo Certacom é um sucesso aqui no Brasil, no mercado de São Paulo, além de São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil inteiro. E um terceiro fator, mas muito relevante para mim, eu tenho uma admiração para o compromisso social do Grupo Certacom, com projetos como Rumo, a participação no Rotary Internacional. Tudo isso, para mim, foi ótimo. Que legal. Isso é um tema já para um outro podcast, né? Porque esse lado social, o impacto, né? Inclusive, se o nosso fundador estivesse aqui agora, o senhor Rubens, ele falaria: primeiro a gente entra com o social lá, né? Isso é uma palavra comum para nós, né? E depois a gente, no momento certo, faremos negócios também. Então, isso me move pessoalmente, né? E nos move aqui nessa sala. Tenho certeza que a todos nós é muito bom ouvir que isso é algo muito importante para você também. Que legal. Muito bem. E além, né, de ser o nosso primeiro parceiro internacional, você também agora, a partir de então, representa a Certa University, né, também no Reino Unido. Eu queria entender de que maneira você planeja integrar a nossa visão educacional, estratégica, com tecnologia e em instituições, né, globais como a Universidade de Cambridge e também a Hult Business School. Já tivemos a oportunidade de conversar com algumas universidades na Inglaterra, como a Cambridge, a Judge Business School, a Escola de Negócios de Cambridge, a Universidade de Cambridge, e com Hult Ashridge, é uma combinação de uma universidade americana como um instituto britânico. E já conversamos sobre essa integração da visão da Certa University com o que aquelas universidades britânicas podem oferecer. Eu acho que seria uma parceria muito boa, porque a Certa University traz uma perspectiva, um conhecimento muito forte do cenário tributário no Brasil, impostos, etc., no ambiente comercial, vai trazer este conhecimento. No outro lado, as universidades britânicas, como Cambridge, Hult Ashridge, vão trazer uma especialidade de liderança de classe mundial. Então, os dois componentes juntos vão dar sucesso. Uau! Acreditamos muito nisso também e é por isso que nós estamos encaminhando nessa parceria maravilhosa que está saindo do forno, como nós diríamos aqui no Brasil. Duda, esse podcast ele só pode ser ou pôde ser realizado por conta de várias ações que você teve. Parabéns, né, pela sua trajetória. Foram várias imersões, né, e menções internacionais, né? E hoje nós temos aqui, já colhemos vários frutos em relação a isso. Hoje é mais uma, eu diria que cereja do bolo aqui, né? Então você trouxe aqui o John, que mais do que um amigo, uma pessoa querida, né, uma pessoa especial já de longa data aqui para nós, mas tão importante quanto isso, eu queria entender um pouquinho
que além da própria autoridade do John e todo esse apoio que a gente tem aqui no sentido da diplomacia internacional, eu tenho certeza que isso vai elevar para um outro patamar, né, a nossa oferta de serviços e soluções para a Certa UK, né? Então, eu queria saber um pouquinho da sua visão, né, principalmente para clientes que buscam a Certa UK em Londres. Júnior, obrigada pelo convite, pelo espaço de trazer mais uma figura internacional para o CertaCast. É muito importante para o nosso posicionamento. Uma vez que eu estive em Londres e o primeiro contato com o John, que foi em abril do ano passado, eu já consegui identificar que ele traz uma autoridade no ambiente em que ele frequenta. E isso me chamou bastante atenção e ficou em stand-by. Ainda explorando o cenário internacional para a gente poder levar os nossos produtos a Londres, o nosso início na internacionalização, a estratégia adotada de trazer o John como uma figura principal na oferta dos nossos serviços, isso nos traz uma autoridade, né, uma seriedade. A gente passa lá em Londres a idoneidade que temos aqui no Brasil, a estrutura sólida de uma empresa familiar de 32 anos. Então, uma das minhas buscas em especial foi isso, e tomar esse cuidado, ter este olhar clínico na tomada de decisão, de ter o John como o primeiro parceiro internacional representando a Certacom lá em Londres. Então, a figura do John sendo uma figura governamental respeitada, quando ele fala dos nossos serviços tributários que são tão complexos dentro do Brasil e fora ainda mais, quando ele fala que somos uma empresa especialista, uma empresa preparada para receber e para cuidar do cliente que vem de fora aqui para o Brasil, não tem o que ser questionado, né? Então, essa foi a estratégia que eu adotei. Uau, que excelente estratégia, esse resultado positivo que nós estamos ouvindo, vendo, né? Então a empresa existe lá já, não é uma história, né? Mas é uma Exato. conquista. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. E até aproveitando, né, o que você acabou de colocar, né? Existem várias empresas, né, que querem internacionalizar, né? E muitas vezes ela vai sozinho, né? Essa é aquela história de vou ver, pago o preço, vou tentar. E eu diria que existem formas mais inteligentes de fazer isso e você trouxe um contexto muito interessante, que não se trata apenas de uma consultoria técnica que a gente possa fazer daqui até lá. Se trata de se posicionar em Londres, esse foi o primeiro ponto. Nascemos aí como Certa UK, levando toda a parte de consultoria estratégica, mas também a parte da educação corporativa, né? Então, e como que você vê, né, o papel do John neste momento por conta disso? Qual é essa visão que você teve? O John, ele se posiciona entre as universidades muito bem. As universidades britânicas o procuram para dar palestras, para dar consultoria. John, fique à vontade para me corrigir. E estrategicamente, trazendo isso para o nosso mundo da Certa University, ele é essencial, né? Porque de que forma que a gente vai ensinar o investidor estrangeiro, mostrando a ele e pegando na mão dele, ensinando o beabá, como dizemos aqui no Brasil, ensinando a ele o beabá da reforma tributária, que é o tema que está em alta, com uma pessoa que não tenha o posicionamento que o John tem. Não consigo enxergar, e diante das pessoas que eu tive contato, e que eu me relacionei durante essa jornada de quase um ano lá em Londres, em 2025, eu identifiquei o John. Eu não consegui enxergar mais ninguém, e eu fiz o convite pessoalmente a ele, lá na casa do embaixador Antônio Patriota, onde estivemos juntos comemorando o Independence Day. E fiz o convite a ele pessoalmente, ele ficou de pensar. Então, quando ele me deu a resposta, foi um motivo de comemoração. Então, ele é o estratégico, ele tem a conexão com as universidades lá em Londres. Então, mais uma vez eu volto, ele tem a autoridade de falar de nós lá. Olha, esta é a empresa correta para você procurar. Lá, eu tenho certeza que vocês não serão deixados com dúvida, serão deixados com
uma pulga atrás da orelha, um pé atrás. Lá vocês sairão especialistas naquele assunto. Então, o John, ele foi clinicamente, mais uma vez, escolhido a dedo para esta parceria. John, em suas publicações, né, e conversando muitas vezes contigo, nós percebemos a sua experiência entre comércio, né, e investimentos. Imagina que nós temos um público que são investidores, né, que queiram tanto investir em empresas britânicas, ou até mesmo britânicos que queiram investir aqui no Brasil. Quais seriam essas barreiras mais significativas que essas empresas vão enfrentar e também como superá-las? Em primeiro lugar, gostaria de destacar que tem muitas oportunidades. Tem barreiras, é verdade, mas tem oportunidades também. Mas respondendo para a sua pergunta, eu acho que as barreiras que as empresas brasileiras vão enfrentar no Reino Unido são principalmente nas áreas de regulamentação, comunicações, em outra língua, em inglês, e também as marcas brasileiras não são tão conhecidas em Inglaterra, no Reino Unido, então é uma questão de credibilidade, porque não são tão conhecidos lá. Mas podem superar estas barreiras facilmente, eu acho, com atenção para as regras do mercado britânico, as regras na área de as regras empresariais, nas comunicações. Eu acho que as pessoas de certa forma já estão aprendendo inglês, é importante falar a língua, e além disso é importante ter parceiros bons no mercado. Perfeito, então é justamente isso que a gente celebra aqui hoje, essa aproximação, né? A gente acredita muito no potencial dessa estratégia que está apenas começando e esse é o motivo pelo qual a gente está aqui, mais uma vez agradecendo a sua experiência, né? Eu queria até trazer um tema um pouquinho, aproveitando, ó, você teve aqui uma experiência de diretor de políticas de energia sustentável pelo governo do Reino Unido, né? Então, isso naturalmente e até com a sua trajetória na Shell, né? Então, a minha pergunta é bastante simples, como você vê a agenda quando a gente fala em sustentabilidade, né, essa agenda ESG dentro das parcerias aqui entre o Reino Unido, né, e o Brasil para os próximos anos? Como que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que é muito importante, porque os critérios de ESG deixam de ser opcional para as empresas britânicas, são essenciais que para elas, para as empresas britânicas, os parceiros estrangeiros devem ter um foco na área da sustentabilidade. E aqui o Brasil tem uma grande vantagem, porque para mim o Brasil é um líder mundial na área da sustentabilidade, com foco muito forte na energia renovável, agricultura sustentável, etc. John, você comentou um ponto que eu não posso deixar de falar, que é essa aproximação com a língua, né? Então eu vejo você aqui fluente no português. E isso para nós é muito bom, né? Isso mostra que você realmente, mais do que se coloca no lugar das pessoas aqui, você quer realmente entender a cultura e tudo aquilo que você já falou, né? Mas do lado de cá existe uma empresa em constante transformação e principalmente nessa questão da língua, né? Hoje nós temos a Duda, por exemplo, aqui, né, eu diria que alguns andares, né, em alguns lugares aqui da empresa, se a gente olhar alguns anos atrás e o que está acontecendo de um ano para cá, nós temos andares, por exemplo, o primeiro andar, né? O primeiro andar que, se você passar por lá hoje, você vai encontrar algumas pessoas do nosso time falando inglês. Todos sabem fluentemente? Não. Estão buscando esse aperfeiçoamento. Você até comentou no início do nosso podcast, né? Estou aprendendo todos os dias palavras novas em português. É o que a gente está fazendo aqui também. Duda, e o que você acha dessa realidade que está acontecendo hoje aqui no Grupo Certacom? Júnior, é orgulho o que vem à minha cabeça e uma emoção, porque o Rubens, o nosso fundador, ele acreditou num projeto,
ele investiu neste sonho, ele foi visionário, e eu fico imaginando o orgulho que ele tem de ver isso começando a consolidar nos corredores onde ele passa, as reuniões internacionais acontecendo, o idioma do inglês sendo falado. Tudo isso é motivo de orgulho. Então, hoje, todos os funcionários passam pelos corredores e já conseguem identificar o inglês nas reuniões, o inglês nos e-mails, as trocas de e-mail, nas impressões, quando a gente precisa. É um motivo de orgulho. John, você foi eleito, né, embaixador da Brasil Investment Week 2025, 2026. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre tendências, né, de inovação que você acredita que vai acontecer em 2026 e que possa compartilhar aqui conosco. Eu acho que o relacionamento entre o Brasil e o Reino Unido neste ano e nos anos que vêm vai ser impulsionado muito por inovação. E estou pensando da inovação na área de tecnologia, inteligência artificial, na área de saúde. Nós temos populações cada vez mais idosas, na área de energia, energia renovável, muito importante, e também na agricultura. Todas essas áreas são objetivos para a inovação no Reino Unido e no Brasil também. Há cooperações fortes entre nossas universidades, universidades britânicas, universidades brasileiras, e tudo isso vai impulsionar o crescimento do relacionamento entre nossos países. Excelente. E já que você falou de universidades, eu não posso deixar de perguntar um pouco mais também sobre a Certa University e o potencial delas, né? Então, imagina você como nosso parceiro, qual que seria, né, a sua visão sobre a mentalidade que nós consideramos assim essencial para enfrentar esses desafios na realidade bilateral, né, entre o Brasil e o Reino Unido? Nós temos uma expressão em inglês, não sei se vocês têm no Brasil, mas quando em Roma, faça o que como os romanos. Quando em Roma, faça como os romanos. Dizer, quando você está em outro país, ter respeito para as culturas, para as diferenças entre os dois países e tentar aceitar as diferenças com respeito. Acho que essa seria minha primeira dica para pessoas do Brasil indo para o Reino Unido e também para os britânicos vindo para cá. John, aproveitando, né, a sua presença aqui, principalmente no que se diz respeito à agenda de 2026, eu queria que você compartilhasse um pouquinho para nós quais são os eventos assim que não podemos perder em 2026. E quando falo nós, todos os nossos clientes, parceiros, pessoas que estão assistindo esse podcast, que assim não pode faltar em 2026 em Londres. Quais são? É muito importante planejar pelo ano em frente. Eu acho que tem vários eventos importantes durante o ano. Estou pensando dos eventos da Câmara de Comércio e gostaria de destacar o Gala Dinner, jantar de gala, no dia 9 de junho. Seria um evento muito importante. Na semana seguinte, em junho, tem a Semana de Clima em Londres, com muitas discussões importantes sobre sustentabilidade, energia renovável, agricultura sustentável, bem relevante para empresários brasileiros. Depois, estou pensando sobre o Brasil Investment Week, a Semana de Investimentos do Brasil, que vai acontecer em novembro. Mas como a Câmara de Comércio, o Brasil Investment Week vai ter outras atividades durante o ano. Não é só a semana principal em novembro, mas outras atividades. E tem vários outros eventos durante o ano, mas acho que estes são os eventos principais.
Perfeito. Então nós temos aí 2 agendas, 2 semanas seguintes, assim, em junho, dia 9, aquela dinner, né? Sim. E na semana seguinte, e em novembro, com o Brasil Investment Week. Exato. E acredito que também tem algumas agendas online, programações da própria Câmara, né? Outras. Sim. Nós vamos aproveitar e passar toda essa agenda para os nossos clientes, para as pessoas que estão ouvindo. E queria aproveitar, né, para agradecer mais uma vez, né, para nós uma honra recebê-lo, né? Adicionou muito valor pessoalmente para mim, mas eu tenho certeza que a todos os nossos clientes que acessarem e assistirem o nosso podcast, muito obrigado pela sua presença, John. O prazer é meu. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, muito obrigado pelo convite. E esperamos você também num próximo podcast, né? Então, com certeza, esse será o primeiro de vários que nós faremos ao longo dessa parceria. Seria um prazer, Manuel Júnior. Obrigado. Aproveito para agradecer aqui também, Duda, que legal que você possa convidar o John muitas vezes, né? Obrigado pela sua presença, pela sua contribuição no nosso podcast de hoje. Obrigada, Júnior. Obrigada, John. A Company House já está aberta, Certa UK já existe, estamos na Covent Garden, então somos uma empresa multinacional, muito orgulho para o nosso grupo e a ideia é expandir cada vez mais. Conte comigo. Chegamos ao final de mais um podcast. E para você que está assistindo o nosso podcast de hoje e fez sentido para você, e principalmente clientes, empresas que você conheça, que estão realmente interessados em UK, interessados na região do Reino Unido, você tem 2 caminhos. Ou você vai se aventurar sozinho, ou você vai procurar a Certa UK, a Certa Universe e começar da maneira certa, com metodologia, com contatos e relacionamentos internacionais. E vou fazer uma provocação. Se você conhece pessoas assim, escreve aqui, abaixo desse vídeo, os seus principais desafios. Se é estrutura, se é relacionamento e parceria, se você realmente precisa de um networking de qualidade. Comenta que nós faremos questão de responder cada um deles. E nos vemos no próximo podcast.